Nosso estudo é fundamentado em dois livros de um autor conhecido, pelo menos dentro do meio acadêmico, é um psicólogo, Tim LaHaye. Ele escreveu dois livros acerca desse assunto, Temperamento Controlado pelo Espírito e Temperamentos Transformados. E nós temos estudado um pouco acerca desse assunto com base nesses livros. Existem muito mais informações também na internet sobre isto e pode ser pesquisado. Essa ideia, esse conceito dos temperamentos teve início, até onde se sabe, por volta dos anos 450 a.C. E quem primeiro levantou essa ideia, esse conceito, segundo estudiosos, foi Hipócrates. Hipócrates era um médico, um estudioso, vivia em Atenas, grego, e naquele período em que os homens atribuíam as personalidades, o temperamento das pessoas aos deuses, ele pensou diferente. Nas suas pesquisas ele concluiu que o temperamento do homem ele é gerado por questões biológicas. E então ele estudou sobre isso. Posteriormente, no século XVIII, Immanuel Kant também, que é um grande cientista, Kant, ele também estudou sobre o assunto, emitiu as suas ideias acerca dos temperamentos. Então não é algo novo, mas é algo que vem sendo já estudado desde há muito. Vimos no início do estudo que temperamento é algo nato. Nós nascemos com um temperamento. E esse temperamento pode ser evidenciado, percebido, desde uma criança, já no modo dela ser, no comportamento dela, é possível ali identificar o seu temperamento. Temos falado sobre isso, vemos algumas situações bíblicas em que essa força do temperamento se manifesta. Né? Paulo, por exemplo, ele vivia essa luta, esse desafio entre aquilo que ele cria e aquilo que era o seu temperamento. Ele, em alguns momentos, como em Romanos 7, ele declara essa luta, né? O bem que eu quero não faço, o mal que não quero esse faço, o pecado habita em mim. Então ele vivia também esse conflito com o seu temperamento. Então temos estudado sobre isso. Já tratamos diversos assuntos. E hoje nós vamos aqui para a parte 4 do nosso estudo, falando sobre as forças do temperamento. Nós vamos orar, mais uma vez, e pedir que Deus nos conduza. Vou pedir aqui ao Ivan que nos conduza a Deus numa oração. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças, ó Deus, por termos a oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, fale aos nossos corações, perdoa os nossos pecados e acrescenta a nossa fé em Ti. Dá-nos, ó Pai, um dia na Tua presença. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Muito bem. Como eu disse, cada vez a gente vai falando sobre os assuntos e muita coisa vai se repetindo, as ideias, né, sobre essa questão dos temperamentos. E hoje vamos falar sobre a força do temperamento. Embora já tenhamos falado muita coisa acerca deles, nós sabemos que os temperamentos, eles possuem alguns pontos fortes, né, alguns pontos que se destacam, por assim dizer, com respeito a quem tem o temperamento. E esse ponto forte, esse destaque, é algo natural, ele não precisa se esforçar para isso, porque isso faz parte da sua natureza. E quanto maior for o grau do temperamento que prevalece na vida de alguém, mais vai se evidenciar essa realidade. Então, nós já comentamos aqui que nós não temos puramente um só temperamento, nós temos os 4 temperamentos. Entretanto, um deles é mais intenso, é mais forte, e outros menos.
Agora, o quanto mais forte é o temperamento que prevalece, e o que vem em segundo lugar, por exemplo, nós não temos como medir isso. As evidências se farão mediante uma evidência maior, um destaque maior do temperamento da pessoa. Tem pessoas que é difícil, às vezes não é tão simples identificar, às vezes, um temperamento, às vezes por quê? Porque ao mesmo tempo que pode ter um que prevalece, mas o que prevalece não é tão mais forte do que o que está, digamos, em segundo grau aí. Então, há uma diferença, mas tem pessoas que o temperamento é muito forte, aliás, destaca muito aquilo que ele é, aquilo que ele tem nessa essência. Então, quanto maior for o grau do temperamento, mais ele vai se evidenciar essa força. Mas, segundo o escritor, ele vai detalhando alguns pontos sobre cada temperamento. Vamos iniciar falando acerca do sanguíneo. Ele sempre, é curioso que no livro ele sempre traz uma ordem, e na ordem dele é sempre a mesma: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sempre ele vem nessa ordem, e eu segui essa ordem aqui também. Muito bem, então, a força no temperamento sanguíneo. Segundo estudiosos, segundo ele, o indivíduo com esse temperamento, em geral, desconhece o tédio. O sanguíneo, ele não é muito, não se envolve muito com o tédio. Ele é muito ativo, ele é muito dinâmico, ele é muito agitado para ele se colocar num tédio. Ele não conhece isso, ele arruma sempre alguma atividade, alguma coisa de interesse, está sempre agindo. Então, ele desconhece o tédio, é um dos pontos que se destaca nele. Tem sempre um plano para hoje, né? O sanguíneo, ele pode não levar ao fim todos os planos que ele tem, mas ele tem muitos planos. Muitas pessoas começou um monte de coisa na vida. Bom, o que você concluiu? Bom, aí... às vezes não concluiu nenhuma, ou concluiu muito poucas de tantas que ele começou, mas ele não teve perseverança, não teve persistência. Então, ele tem essa propriedade, então tem sempre um plano. Tem seu foco no presente. O sanguíneo, de um modo geral, quando maior intensidade vai ser, ele não pensa muito no futuro. Aí você fala, pastor, mas peraí, eu sou um sanguíneo, mas eu me preocupo com o futuro, claro, porque você não é só sanguíneo, você tem aí um pouco de colérico, você tem um pouco de melancólico, algum grau. Então, esses graus também interferem mesmo no seu temperamento, que é essencial. Mas, de modo geral, ele está mais preocupado, o sanguíneo, ele está mais preocupado com o que está acontecendo agora. Amanhã é outro dia, né? Amanhã é o futuro depois a gente vai resolver. Mas ele é mais focado no presente. Um outro ponto forte, ele é otimista. O sanguíneo, ele é otimista. Talvez porque ele não pensa muito no depois, quem sabe ele não avalie muito consequências. Então, de um modo geral, ele é otimista. Está sempre alegre, sempre deu errado, mas ele já logo se levanta e vão para frente, é próprio dele. É diferente do temperamento melancólico, que se ele cai, ele fica ali remoendo até ele conseguir novamente se levantar, se alegrar. Então, é diferente. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que aconteceu um problema na vida delas, aquilo vai ficar durante muito tempo ali, fazendo parte da rotina dela. Tem pessoas que acontece o mesmo fato, e ela no dia seguinte, dali a 2 dias, já está vivendo a vida. É questão de temperamento. Então um é bom e o outro é ruim. Não é questão de ser bom ou de ser ruim, é temperamento. A pessoa, ela não faz isso porque ela não sente as coisas, por isso que ela já está tudo bem. Isso não é que ela faz isso, é o natural dela. É o natural dela. Enquanto o outro passa remoendo aquela situação durante tempos, porque é sensível, ela vai dizer, não, é porque eu sou sensível a isso. Ela vai defender como um ponto positivo remoer.
E vai condenar o outro que no dia seguinte já estava vivendo. E o que está vivendo vai condenar o outro que está remoendo. Mas cada um é um. Cada um tem um temperamento, cada um reage de uma forma, e uns mais, outros menos dentro de uma situação. O sanguíneo, ele fascina-se facilmente por coisas pequenas ou grandes. Às vezes uma coisa pequena, ele vê um interesse, ele se interessa, ele carrega, ele defende aquela causa, é próprio dele. Ele se fascina, ele se encanta, ele se envolve. Então, o sanguíneo tem essa particularidade. Quando alguém chegar para ele com uma ideia, quando você tiver uma boa ideia, leva para um sanguíneo. Ele vai abraçar, talvez, muito mais rápido do que o colérico, que vai ficar ainda remoendo. O fleumático não vai nem ligar para a sua ideia. O sanguíneo talvez abrace rapidamente, você tem alguém com quem contar. Talvez, dali a pouco, ele já fala, olha, esquece, não é nada disso, e te deixar na mão. Se você convencer, de repente, um colérico, ou um fleumático, ou um melancólico, você vai ter alguém para ir até o fim com a sua ideia. São temperamentos. Funciona dessa forma. É um excelente compartilhador de fatos que viveu ou observou. O sanguíneo, como ele se encanta com as coisas, então ele retém muito, ele absorve muito dessas coisas e tem muito para passar. Né? Vai lá, vai um sanguíneo ver um pôr do sol, ele vai voltar e falar, olha, um pôr do sol que eu vi, uma coisa fabulosa, as cores, no mar, o sol desaparecendo. Leva lá um melancólico, ele também viu detalhes, olha que coisa, a natureza, aquilo compenetrado. O colérico fala, vou gastar tempo ficar vendo o pôr do sol. O fleumático, então, nem olhou para isso, ele passou e foi embora. Então, são personalidades, são tipos de pessoas diferentes, temperamentos. Então, mas ele é um excelente compartilhador de fatos. Às vezes vem algum sanguíneo contar um fato e quer que eu veja, tá bom, tá, eu entendi já. Falo, e aí, o que aconteceu? Não, sabe, quer ficar falando, quer detalhando, parece que ele quer que você viva a experiência que ele viveu, mas você não está na ideia dele, você não está no mesmo espírito, mas é parte dele, por isso que ele a pessoa fala, né, os sanguíneos são encantadores, eles falam, eles descrevem, né? Eles gostam de falar, eu me lembro que quando a gente às vezes ia lá a gente se reunia muito com a família do seu José Luiz, dona Lucila, e o pastor Luiz Roberto, né, já com o Senhor. Luiz Roberto, ele era para mim ele era muito forte no melancólico e fleumático, né? Para mim essas duas, ele me parecia, é mais fácil falar dele que não está aqui do que, mas ele era muito, então ele ia contar ele saía com a Vanusa, iam viajar, aí vinham contar o que foi a viagem. Ele chega e fala, a viagem foi boa. Pronto. E a Vanusa? Aí ia o almoço todo, falando da viagem, contando, lembrando detalhe, falando, vibrando. É próprio, né? Cada um no seu modo de ser, né? Não é que um desprezou e o outro gostou, né? É que nem você dá presente. Se você vai dar presente para um sanguíneo, ele vai, nossa, que legal. Dá um presente para um fleumático, tá bom, obrigado, viu? E ele não é que ele despreze, é o jeito dele, são maneiras de encarar a vida, de encarar valores, é próprio deles. Então ele é um excelente compartilhador. Se você quiser um dia contar uma história que você viu e tinha mais um sanguíneo, põe o sanguíneo para contar que ele vai. Às vezes saiu com alguém e a gente vai contar as coisas e fala, ele fala, ela fala. Isso é um problema, né? As esposas, por exemplo, gostam de maridos que falem, que conte, como é que foi o dia, como é que aconteceu, detalhes. E às vezes, se é um fleumático, se é um colérico lá, vai ficar frustrada.
Aí ela vai pensar, você não tem prazer em estar comigo, você não... Gente, por isso, vejam antes de casar. Não vai casar e depois reclamar, não. Veja bem. Sabe, porque as pessoas mudam, claro, muita coisa muda no casamento, mas temperamento, pode ter certeza, é algo que, no geral, vai prevalecer a vida toda. Então, percebam as coisas aí. Muito bem. Outra coisa, o sanguíneo, ele se envolve rapidamente com as pessoas. O sanguíneo, ele se envolve rápido, ele assume logo compromisso com as pessoas, né? Às vezes, eu não posso falar coisas pessoais, mas eu tenho... Não vou falar, não vou citar nomes dele, não vou falar o santo, não. Mas às vezes chega assim, olha, precisa dar atenção para essa pessoa, e vai, tal. Falou, vai, calma, vamos devagar, espera, vamos ver se é assim mesmo. Mas o sanguíneo, ele já assumiu um compromisso, Então, é próprio, e graças a Deus que tem pessoas assim, que são afáveis, né? Então, são pessoas que gostam de se comunicar. Quando chega alguém aqui na igreja, agora eu vou falar o nome chega alguém aqui na igreja, fala, olha, está vindo pela primeira vez, está olhando, conhecendo, logo vejo Samuel, leva para... o Samuel pega a pessoa, traz aqui, leva lá para ver a escadinha, leva para ver não sei o quê, vai lá no... Eu falo, é o cara para conversar, para falar. A gente vai viajar, e a gente viaja muitas vezes juntos, então a gente vai. Às vezes eu fico olhando a paisagem, lá ele vai falando lá. Não me incomoda em nada, só eu fico ali de boa lá, só ouvindo. Mas é assim mesmo. Nós tínhamos aqui uma irmã na igreja, eu vou mencionar o nome dela, mas alguns conheceram a Emi. Emi falava bastante, era uma sanguínea, falava, se expressava. Aí um dia o irmão falou, olha, tem que pegar uma coisa lá no Guarujá, e o marido dela, o Sérgio, tinha uma caminhonete. Vamos lá então. Daí eu falei, bom, agora vai. Era o Sérgio dirigindo, a Emi e eu, que era uma caminhonete daquelas mais largas, vamos lá. A Emi foi daqui até lá e voltou de lá até aqui falando, eu não falei nada. Para mim tá bom, para mim não tem problema. Se eu não tiver que contar a história, tá bom, falou. Então tem gente que se diz, não aguento. Não, para mim não tem problema, pode falar à vontade, não tem. Mas são pessoas assim, mas são pessoas amorosas, são pessoas, em geral, generosas, abrem mão rápido das coisas. Colérico segura mais, melancólico é mais assim, fleumático não liga muito, mas o sanguíneo ele é despojado. Então, são pessoas que têm essa particularidade. Envolve-se rapidamente com as pessoas, faz novas amizades facilmente, né? Chega uma pessoa, um sanguíneo, ele chega num ambiente, logo ele se envolve, logo ele está conversando. Se chegar um melancólico, se ninguém for falar com ele não vai falar com ninguém, atender, só se precisar, mas senão ele vai ficar quieto. O fleumático não vai nem ver quem está no lugar. O colérico, ele chega, já faz ele se impõe mais, ele é uma personalidade. Então, cada um reage a essas situações. E o sanguíneo, ele tem a facilidade, se envolve facilmente com as pessoas. E toda vez que a gente vai ouvir alguém lá no conselho, todas as vezes que vai ouvir alguém no conselho, a pessoa fala, olha, a primeira pessoa com quem eu falei aqui na igreja foi o Samuel. Que novidade. Que novidade? Não tem novidade. É essa. Porque ele vê alguém, ele vai falar, ele cumprimenta. É isso. Então, cada um no seu temperamento. Que bom que já se fosse todo mundo que nem eu, todo mundo que nem ele, ninguém ia aguentar ninguém. Então, que bom que Deus fez pessoas diferentes. Mas tem um coração sensível e compassivo para com as necessidades alheias. Por conta dele ser um emocional, ele
se sensibiliza mais rápido também. Não é só a alegria, se sensibiliza mais rápido. Enquanto outros temperamentos ficam pensando na história que está ouvindo, se é isso, se não é, não sei o que, fica aqui fazendo as contas. O sanguíneo, ele não, ele é mais expansivo, ele se envolve rápido. E isso torna ele mais generoso. Às vezes coisas que a gente está demorando para decidir, às vezes alguma coisa em benefício, ele já resolveu, ele já está cuidando disso. Então, ele tem essa generosidade, né? Ele por não pensar muito nas coisas, por ser extremamente generoso e passar dificuldades, deixa eu ajustar a fase, tem um coração sensível e compassivo para com as necessidades alheias, por não pensar muito nas coisas, pode passar alguma dificuldade, porque ele, para abrir mão dele para outro, é a coisa mais fácil que tem. Enquanto outros ficam fazendo as contas, como eu disse, ele não faz as contas. Ele ajuda logo, depois ele vai pensar no que ele vai fazer, como que ele vai resolver, mas a primeira medida dele é logo atender, é uma questão desse modo dele viver emocionalmente. O emocional é muito forte, esses cuidados para ele são muito intensos. Finalmente, aliás, não é facilmente chora com os que choram e se regozija com os que se alegram. Esse tipo sanguíneo, ele se envolve, como eu disse, com as pessoas. Se é para rir, chama um sanguíneo para rir. Se for para chorar, chama um sanguíneo também, que ele vai se envolver com a situação e ele partilha muito mais fácil disso. Embora movido pelas emoções, o sanguíneo é geralmente sincero. Ele é sincero. Pode ser sinceridade naquele momento e depois, porque ao mesmo tempo que ele chega rápido no extremo, ele também chega rápido no extremo. Porque ele vive, a vida dele, ele é sanguíneo. As emoções batem rápido, então ele facilmente se envolve, ele facilmente se inteira, mas ele é sincero naquele momento no que ele está vivendo. Não significa, como eu disse, só que ele não é uma pessoa persistente, que ele se envolve hoje, amanhã pode não estar envolvido, mas naquele momento ele age com sinceridade. Então, o que já está de acordo com o que já falamos, destaca-se no bom trato interpessoal. Então é uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas. Geralmente vai ser um grande vendedor, né? Conversa bastante, se dá muito bem nessa área, ele tem muitos relacionamentos. Uma vez conduzidos por Deus, tornam-se grandes servidores de Jesus Cristo. Então, isso é um pouquinho dos pontos fortes do temperamento sanguíneo. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma observação? É isso então? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o colérico. De forma geral, os coléricos possuem uma boa autodisciplina. Isso é bom, né? Pessoa que tem boa autodisciplina, é bom. Nesse mesmo sentido, tende a ser autodeterminado, faz parte do temperamento dele, e autoconfiante. Então, é uma pessoa que ela é firme naquilo que ela se dispõe, naquilo que ela se propõe a fazer, naquilo que ela se coloca para defender. Ela é uma pessoa firme. É uma pessoa que tem uma opinião forte, uma pessoa que fala aquilo que ela pensa, não é sem pensar, que nem o sanguíneo. O sanguíneo fala tudo o que pensa, mas às vezes sem pensar, né? O colérico, ele é mais ponderado do que o sanguíneo nesse sentido, mas ele é autodeterminado, né? Tem pessoas que dependem de outros para estimular, né? Tem pessoas que, se alguém não for com ela, ela não vai. Se alguém não apoiar, ela
não vai se dispor a realizar aquilo que tem para fazer. O colérico, de um modo geral, ele confia, digamos assim, ele confia no seu taco. Isso é bom. Às vezes o problema está aí, mas às vezes isso é positivo. Tudo depende de saber usar o potencial que tem. Então, é uma pessoa autodeterminada e autoconfiante, né? Não é insegura. Às vezes você confia em alguma coisa, delega alguma coisa para alguém fazer, mas a pessoa é insegura, né? Às vezes uma tarefa simples, a pessoa vem 10 vezes perguntar. Por quê? Porque ela não, se fosse um colérico, ele é mais seguro do que tem que fazer, tem que tomar decisão, talvez ele até vai ferir a coisa, porque ele vai tomar decisão, às vezes sem consultar, como devia. Ao contrário do outro, que inseguro, não vai decidir, vai ficar perguntando muitas vezes. Então, isso é esse jogo que tem esses temperamentos. Mas é uma pessoa mais autoconfiante, mais disciplinada, uma pessoa que é determinada no que faz. Segundo lá o livro, ele é organizado e bom planejador. Claro, isso é a essência do colérico. Às vezes o colérico ele é um pouco de sanguíneo, já não é, ele é organizado, mas não é tão organizado assim como um colérico mais puro. Por isso que há diferenças. Eu posso me considerar que tem um temperamento, mas ao mesmo tempo eu vejo, mas ele está dizendo aqui que é assim, mas eu não é assim comigo, por conta dessa variação. Olha, vocês podem intervir a qualquer momento para falar. A Rosângela pode falar a hora que ela quiser. Estou falando dos coléricos aqui. Então, ela pode falar, pastor, é assim. Pode. Vocês podem se manifestar. Muito bem. É prático em seu raciocínio, mas atenta mais para o utilitário. Então, é muito prático no raciocínio, né? Essa questão de praticidade, às vezes você vai fazer uma tarefa, tem pessoas que para fazer a tarefa aqui, ela faz toda essa volta, e tem outras que vão no ponto, né? Então, o colérico, ele tende a não fazer muito rodeio, a ser objetivo, a ser prático, né? A ser prático, e ele cuida mais, ele dá mais atenção àquilo que é utilidade, aquilo que vai utilitário. Para que isso me serve? Se isso não me serve para nada, não tem tanto interesse nisso. Diferente dos demais, que às vezes, não serve para nada, mas eu vou me distrair com isso. Pronto. Mas o colérico, ele visa mais o aspecto prático das coisas. É uma atividade que alguns vão fazer, ele vai fazer dentro de uma maneira prática, objetiva, enquanto outros nem tanto. Então, ele é prático e atenta para o utilitário. Isso significa que tem muitas coisas que é do interesse de muita gente, mas para o colérico ele não vê utilidade nisso, né? Às vezes, né? Vou dizer aqui, eu exagero, né? Para o sanguíneo, vamos colocar, ou melancólico, vamos colocar esse quadro aqui na parede, vai ficar bonito, vai embelezar, vai ficar assim, vai alegrar o ambiente. O colérico pode olhar, mas para que serve isso? Então, são visões diferentes. São visões diferentes, né? Um sanguíneo que ele é o chefe no escritório, né? Ele vai cuidar do ambiente, alegrar. O colérico vai entrar lá para trabalhar. Ele não tem que entrar lá para ficar enfeitando, para ficar inventando. Aqui, tem que fazer isso. Pronto. Né? A essência do colérico, ele é dentro dessa linha, enquanto os demais são diferentes, né? O melancólico, ele vai olhar para o ambiente, vai querer alguma obra de arte, alguma coisa que leve o pessoal mais à concentração, é próprio dele. Então, né? Mas ele é prático e atenta para o que é utilitário. Com a sua capacidade, é excelente para trabalhar em operações de urgência ou emergência, ou que exijam decisões rápidas, né? Ele não é demorado, ele é prático, ele quer resolver. O sanguíneo, se ele for o
motorista da ambulância, olha, tem um assunto rápido lá, daí ele vai indo, daí encontra com o Zezinho, ô Zezinho, como é que vai? Rapaz, a gente precisa tomar um café junto, e o doente está lá esperando. É ele, vai falando, vai conversando, é a coisa assim. Às vezes Samuel, temos uma reunião lá depois do culto, pronto, aí o Samuel vem enroscando, eu também, mas Samuel vem enroscando, desde lá, ele vai, até ele chegar lá, ele é sempre o último a chegar. É jeito, ele conversa, ele dá atenção, o colérico é prático, né? O colérico, às vezes, ele vai, é ali, ó, é aqui, vai lá. Então, é uma forma de ser. Então, ele se dá bem com coisas, ele atua bem em coisas que têm urgência, que tem que ser solucionada rápido, né, com praticidade, ele se dá muito bem. Então, você tem que ver. Aí você vai contratar alguém para fazer um serviço, pensa. Leva um sanguíneo para a sua casa, para colocar um parafuso na parede. Ele vai falar de tanta coisa com você, ele vai levar 3 horas para colocar aquele parafuso, porque ele vai ficar conversando. Olha, mas sabe, eu fui um dia lá na casa de uma pessoa para colocar um parafuso, sabe o que é? Pronto, aí lá vem história. Se ele pegar um outro sanguíneo, vai estar legal, eles vão ficar conversando e trocando figurinha. Mas se ele for fazer um serviço desse na casa de um colérico, tá bom, meu amigo, coloca o parafuso lá, por favor. É assim, não tem essas coisas, né? Então, faz parte do temperamento, por isso que é bom ter mais que um temperamento numa casa para um suprir o outro naquilo que é deficiente, senão, são uma casa só de coléricos, vai ser uma briga só, vai ser, esbarrou aqui, já reclama, olha, ó, está tudo errado, se for numa casa só de sanguíneo, não vai acontecer nada, tudo vai ficar para depois, mas vai ser uma festa também, é bom, vai ser uma festa também. Se for de melancólico, todo mundo entra cabisbaixo, quietinho, cada um vai para o seu canto, cada um vai ali quietinho, lá, ninguém incomoda ninguém, é um silêncio, né? Se for de fleumático, ele não vai nem ver quem está na casa. Então, são essas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Aceita facilmente liderar, claro, colérico. Deve ter junto com isso dom da presidência. Aceita facilmente dom a liderança, isso lhe é natural. Tende a dominar as conversas, se não tiver um sanguíneo para disputar com ele, mas tende a dominar as conversas, tarefas ou qualquer outro programa que esteja inserido. Se tem um grupo de trabalho, tem lá e tem um colérico ali, em geral ele vai fazer diferença, ele vai colocar as ideias dele, vai querer ser prático naquilo que vai fazer. Então, é sempre otimista naquilo que está abaixo da sua autoconfiança. Então, ele, por conta dessa autoconfiança, ele é sempre otimista, né? Ele sempre acha que vai dar conta, ele sempre, na mente dele, ele vai resolver. Lógico que isso vai variar, se o segundo temperamento dele é mais forte ou menos forte, lá dependendo. Então, mas no geral, ele é um tipo otimista naquilo que está sempre na sua confiança. Ele sempre acha que aquilo que ele cuida, já que ele está cuidando, aquilo vai dar certo. E ele se esforça para isso, ele é prático, né? Tende a conseguir. É do tipo que aceita um desafio ao desconhecido. Às vezes depende, né? Às vezes o lado fleumático dele não impede ele de algumas coisas, o fator melancólico e tal, pode colocar alguns temores nele, né? Mas, de um modo geral, ele aceita desafios, ele aceita trabalhos, tarefas que às vezes alguém não quer fazer, ele se dispõe a fazer, ele aceita desafios. É isso mesmo ou não, Rosângela? Confirma aí, hein? Vou te chamar para orar aqui na frente. Você está entendendo onde que...
Você está entendendo onde não tem ninguém, estou brincando com ela, porque é para a gente ver que não tem ninguém essencialmente, se fosse só puramente colérico, ele fala, eu vou lá. Então, mesmo os temperamentos têm essa variação. Não é porque é sanguíneo que é só sorriso, não. Ele tem o lado dele também melancólico, que vai, em algum momento vai se... Então é assim, nós somos assim. É fleumático, mas tem coisas que ele se sensibiliza, tem momentos que ele considera, que ele parece que põe o pé no chão, coisas assim. Muito bem. Não se intimida diante das dificuldades que tem que diante das dificuldades que tem que enfrentar. Ao contrário, por vezes se sente estimulado por elas, né? Uma coisa que pode acontecer às vezes com esse temperamento é ele ser estimulado pelas dificuldades. Tem gente que as dificuldades afastam. A gente, quando é moleque, a gente tem disso, né? Parece que tem uns que, se você provocar, vai ser um problema, porque ele vai querer, ele vai enfrentar, vai fazer às vezes besteira, coisa errada, perigosa, só para mostrar que eu vou fazer. Então, isso pode estar junto pode estar tanto no sanguíneo como no colérico. O melancólico não vai mesmo, não vou mesmo. O fleumático fala, vou fazer isso para quê? E o colérico não, agora eu vou. Quando a gente era moleque, na minha época, hoje não tem mais isso. Na época que eu era criança, na escola, acontecia aquelas divididas lá entre um e outro, aí vinha um goiabinha, fazia um risco no chão, se você é homem, então, passa o risco. E às vezes só porque foi imposto isso, só porque foi colocado, vai um e atravessa. Então, são estímulos aos temperamentos que a gente tem, e cada um, de acordo com a intensidade do temperamento, vai reagir ou não como lhe é próprio. Muito bem, gente. Alguma colocação sobre o colérico aí? Opa, microfone aqui para... Esses tipos de temperamento, eu vou falar por mim, eles pioram através do tempo. Nós, mulheres que entramos na menopausa, temos uma mistura aí, né, de temperamentos, principalmente os coléricos, os sanguíneos. Então, eu acredito que, com o tempo, isso vai piorando. Eu falo por mim, pela menopausa, né, que a médica sempre fala, os médicos falam para ele, você está na menopausa? Parabéns. A tendência é piorar, né? Com o tempo, vai piorando. Seu marido é forte, seu marido é bonzinho. Então, orem por mim. Então, pastor, tem dia que a gente amanhece colérico, tem dia que a gente amanhece fleumático, tem dia que a gente amanhece sanguíneo, querendo morder pelas beiradas. Então, eu acredito que esse temperamento aí é meio difícil de... Eu não falo por todas as mulheres, eu falo por mim, né? Isso, de certa forma, mostra como o nosso temperamento está atrelado a questões biológicas, né? E não somente a uma questão, foi educado assim, nasceu. Não, tem coisas que afetam o temperamento. Mas é possível, né, que isso aconteça, os temperamentos, né, vão se acentuando agora. Obviamente, é todo um conjunto, né? Porque ao mesmo tempo que eles vão se acentuando, a pessoa também vai amadurecendo. Então, às vezes, o modo de pensar de um jovem colérico, ou sanguíneo, ou melancólico, vai ser diferente quando esse jovem chegar lá aos 60, 50 anos, certamente esse temperamento vai estar mais amadurecido. Ele pode se expressar de outras formas, talvez, né, um colérico que age sem pensar, não cristão, ele seja um colérico que parte para a violência. Talvez, numa fase dessa, a violência dele é verbal. Então, mas as coisas podem se acentuando, né? Por isso que a gente precisa estar cada vez mais, e aí não tem justificativa, é por conta de que nós temos o Espírito Santo. Então, há uma manifestação do meu lado colérico, mas essa manifestação
deve estar dentro de um limite cristão, dentro de um limite que não extrapole aquilo que vai ferir a minha consciência, o meu testemunho. Então, a gente tem que ter esses limites que o próprio Espírito Santo coloca sobre a nossa vida. Então, apesar dos conflitos, de força de querer fazer, mas a gente tem um domínio do Espírito Santo em nós e é o que vai ajudar. Então, Luiz Carlos, ore, em vez de a gente orar por você, ora pela Rosana. Também, né? Não só, também. Muito bem, gente, mas tem coisas que afetam mesmo, né? Temperamentos. Então, é aquilo que eu falei. Um dia, de repente, você vai ver um melancólico agindo como um sanguíneo ou um colérico, ou encontrar um sanguíneo agindo como um melancólico. Aí, o que houve? Você está aí para baixo? Caiu, não tem, caiu a temperatura, caiu a pressão, e ele está... É um momento de fraqueza, né? Quando essas coisas acontecem, a gente fala assim, foi um momento de fraqueza. Muito bem, melancólico. Esse temperamento é dotado de grande genialidade. Nós já falamos muito sobre isso, né? Os grandes gênios, acho que eles eram todos, a maioria deles eram melancólicos, né? Você não vê os gênios sorrindo, cantando piada, não. Os gênios, geralmente, eles são centrados, são calados, não são de se expor demais, né? Então, um temperamento dotado de grande genialidade. O seu poder de concentração o capacita a realizações incomuns. E isso é alguma coisa própria desse temperamento mesmo. Ele é pesquisador, ele é paciente, ele se concentra. Ele, quando pensa em alguma coisa, ele não pensa em outras coisas. A cabeça da gente, como que é assim? Você está pensando aqui, no geral, né, um sanguíneo, ele está pensando aqui, daqui a pouco ele já pensa lá, ele pensa para cá, ele pensa lá. Ele pensou em tudo. Melancólico, segundo a questão aqui, ele é concentrado. Quando ele pensa numa coisa, isso ajuda ele a refletir melhor sobre uma ideia, porque ele se concentra naquela ideia. Ele não divaga como outros temperamentos podem divagar. Ele tem um poder de concentração por causa desse temperamento melancólico, introvertido, mais calado. Ele tem um poder de concentração muito melhor. Ele tem um foco muito mais aguçado do que os demais temperamentos. Então, diz aqui, o seu poder de concentração o capacita a realizações incomuns, né? Ele faz coisas que outros talvez não consigam fazer. Ele tem cuidados, ele vê a delicadeza de detalhes que outros não veem, né? Alguns passam e vê rápido. Eu nem vejo essas coisas. Aí alguém fala, olha, o senhor viu que eu não vi? Vamos lá, me aponta onde que está. Às vezes, dependendo da situação, colocaram, falei, vai lá ver. Falei, não, depois eu vejo lá. Não é desprezo, para mim, eu não consigo ver. Se alguém pintar o cabelo na minha frente e não pintar, não faço. Para mim, placas eu não consigo, não me ligo em placas, eu tenho que ouvir. Né? Tem gente que passa por um mural em qualquer lugar, tem um quadro na parede com algum recado, ele vai lá e fica lá olhando, lendo. Fala, mas como é que pode alguém parar para ficar lendo um quadro de mural? Às vezes tem um aviso importante ali. Se você quiser me dar um aviso importante, você tem que falar para mim, porque eu não tenho essa percepção de observar. Não sou um péssimo observador. É capaz de eu entrar num lugar e sair, e tem pessoas conhecidas assim, eu nem vi, porque eu não sou de passar, de ficar olhando, né? Tem gente que entra num ambiente, ele sabe que tinha um quadro, ele sabe qual é a cor do piso, ele sabe, eu não vejo nada, eu vou lá, eu entro, eu resolvo o que tem que resolver, vou embora, acabou. Então, cada um tem, por isso que é diferente. Eu, por exemplo, se eu fosse ser um segurança, seria um péssimo segurança. Péssimo. Eu não tenho essa atenção. Você vai contratar um segurança, contrata um melancólico.
É o que eu estou te dizendo, contrata um melancólico. Ele vai chegar lá, vai ficar ali parado, olhando, observando. Ele sabe que tem a responsabilidade de dar segurança, ele vai ficar... Se você contratar um sanguíneo ele vai ficar conversando não sei com quem, aí passou um amigo, começa a conversar, ele nem sabe o que está acontecendo. O melancólico vai ficar lá. Então, e o fleumático não vai ver ninguém, ele vai ficar ali, tá bom, estou aqui, já que é para estar aqui, vou estar aqui. Então, é diferente essa situação. Então, o melancólico ele tem esse poder de concentração, tem a capacidade de se envolver com profundidade em tudo que se dedica, ciências, na área das análises, das pesquisas, da matemática, ele se concentra. Dá uma conta difícil para o sanguíneo fazer, ele começa a fazer a primeira, a segunda linha e fala, não, já cansei disso aqui. Então, concentração é o forte nesse temperamento. A sensibilidade os torna atentos a tudo que envolve emoção, com respeito à literatura, à pintura, à poesia, à filosofia, né? Tem pessoas que gostam de poesia, gastam horas ali lendo a poesia, nossa, se encantam, né? Não tem? E tem gente que fala, gente, poesia, né? Ele vai falar, poesia, poxa, tem poetas aí que tem livros espetaculares aí para aqueles que gostam, para aqueles que se ligam, mas tem uns que falam, poesia é coisa, quer dizer, né? Vamos ver um filme, que tipo de filme que é? Um filme romântico. Tem dó. Então, e tem outros que falam, é romântico? Poxa, então quero assistir. Fazer o quê? É o jeito. Por isso, quem já casou, está casado. Quem não casou, veja bem quem é o seu namorado, que é a sua namorada, porque as coisas vão... Hoje, porque enquanto namora, essas coisas não fazem diferente. Temperamento, se é filisteu, se é judeu, depois vai vir a consequência. Então, pensa bem, né? O melancólico é, por natureza, perfeccionista. Enquanto para alguns, um determinado serviço feito, para mim está bom. Aí já vem um colérico, já é mais exigente. Não, tem que fazer direito, vamos fazer aqui. Se vem um fleumático, tá bom, vai embora. Mas se vem um melancólico, ele vai olhar os detalhes, ele vai olhar as medidas, ele vai verificar se está na simetria. meu lado melancólico, simetria, se o quadro ficou ali retinho, se ficou meio... coisas que para alguns nem percebem, para outros ele vai ver. Então o melancólico ele é perfeccionista, isso no sentido mais amplo da palavra. Sendo mais profundo, observa detalhes, logo seu padrão de exigência é sempre mais elevado. Isso é legal, ele é exigente com aquilo que ele faz, isso é bom. Ele vai procurar sempre o que ele tem na mão para fazer, ele vai querer fazer. O problema é que ele vai exigir isso do outro. Não tem como eles são exigentes consigo mesmo e pensar, não, eu só sou exigente comigo. História não tem isso. A mesma força que você tem para um lado, essa mesma força vai para o outro. Por isso que tem uma frase que eu digo, olha, onde está a tua força? Pensa você, onde está a sua força na sua vida? Onde que está o teu ponto forte? Do ladinho está o teu ponto fraco também. Está ali, juntinho. Então, ele é perfeccionista, né? Observa detalhes, seu padrão exigente é sempre mais elevado. Então, para você agradar um melancólico, não é tão fácil como agradar, às vezes, um sanguíneo, fleumático. Colérico também tende a ser exigente, a ter o padrão dele. Muito bem. É introspectivo, ponto forte dele. Tende a remoer e a analisar o passado e cobrar a si mesmo, né? Essa questão de introspecção, ele vive muito em função do pensamento. Porque ele não é uma pessoa que... Ele não gasta tempo conversando, geralmente ele está
pensando, né? Ou criando alguma coisa. Então, ele é do tipo de remoer as coisas. Isso é complicado. Se ele sofre uma ofensa, algum tipo... nem digo se ele sofre, se ele entende que sofreu, se na percepção dele ele sofreu alguma coisa, isso vai fundo na ideia dele. Isso é alguma coisa que vai marcar muito, essas feridas emocionais no melancólico são mais difíceis de tratar do que de um outro temperamento. Porque ele retém muito mais, ele reserva muito mais as coisas. Enquanto para perdoar para ele é uma coisa complicada perdoar. Como a pessoa, como? Para ele é isso, enquanto para outros, rapaz, isso aí é coisa pequena, deixa para lá. Para ele não é assim, ele é melancólico, ele é introspectivo, ele internaliza as coisas. Em alguns aspectos isso pode ser bom, positivo, é legal, porque ele assumiu, ele absorveu, mas às vezes também, ao mesmo tempo que ele traz coisas boas e guarda, ele também vai trazer as coisas ruins e vai guardar com a mesma força. Então, é uma situação. Fala, dona Araci. Olha, eu chego até a esse ponto aí, tá? Eu sou tudo isso aí. Então, eu começo a entender por que eu estou magoada com alguém, aí eu vou pensar, se aquela pessoa é porque não me entendeu, é porque ela não tem a capacidade de conversar comigo, é porque ela não tem a capacidade de entender o amor de Deus, e eu vou trabalhando isso na minha mente. Olha, é complicado, viu, pastor? É complicado. Primeiro eu trabalho eu. Poxa, eu sofri porque fez aquilo. Porque me fizeram aquilo. Eu vou trabalhar as minhas dores, o meu sofrimento emocional. A minha distanciamento, aí eu começo a distanciar da pessoa. Aí depois eu chego para... Como diz, começo a voltar a ficar perto da pessoa. Aí eu começo a também querer trabalhar aquela pessoa. Será que ela também pensa como eu? Será que ela não viu que eu sofri? Será que ela não está sofrendo igual eu? Por que será que ela está sofrendo? Será que ela foi criada assim? Ela não tem Jesus? Aí eu começo a mastigar tudo isso na minha cabeça. E aí eu volto ao relacionamento com aquela pessoa. Aí depois eu chego a indagar comigo. Poxa vida, eu vejo tudo isso e ela não vê nada. Ela não vê nada. Porque é assim, uma coisa assim que eu fico remoendo aquilo faz a gente sofrer. Às vezes a gente chora por aquilo. Às vezes você teima por aquilo e fica teimando, querendo resolver, mas não está em você resolver. É uma luta, né? Aí você leva em oração, você quer orar, você começa a orar por aquilo, mas não tá, aí eu vejo assim, a oração também não está resolvendo, porque não está em mim. Às vezes eu quero mudar a cabeça da pessoa, quero mudar o jeito dela para ela me entender, mas não está em mim isso. Mas é uma luta mesmo. Mas agora imagine, a senhora tem o espírito. Imagina uma pessoa com o mesmo temperamento e não tem espírito. É complicado. É difícil. Aí é onde entra em traumas emocionais, pessoas que são desajustadas porque não conseguiram viver a situação, né? Mas quando a gente se submete ao Espírito, é essa luta mesmo, até que consegue resolver de uma maneira que dê paz ao coração, de uma maneira que o Senhor nos tranquilize. É uma luta mesmo. Você quer falar, Angélica? Duas questões, pastor. Bom dia, pessoal. Duas questões. Primeiro, sobre a questão biológica, né? Então, foi um dos projetos do mestrado, né? Sobre criminologia. Por que uma pessoa
cometeu aquele determinado crime? Será que ela nasceu dessa forma? Será que foi a questão biológica, ou foi uma questão de convivência familiar, ou no mundo, com a sociedade, e assim por diante? Até hoje, não temos exatamente uma resposta sobre isso. E também eu não sei, pastor, se o senhor vai falar sobre isso em questão não só de temperamentos, em questão biológica, mas também em questão pós-pandemia. Por exemplo, muita coisa mudou. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa mais sociável, não sei se foi devido à questão da pandemia, em questão de saúde, ou questão de agora que eu fico mais retraída, então eu era uma pessoa mais consanguínea, né? Falar eu falo, bastante. Mas eu não consigo mais ter aquela convivência com as pessoas. Se eu consigo chegar uma pessoa, senta do meu lado, eu converso, falo mesmo. Agora, eu fico mais retraída, não consigo ficar muito em lugares com muitas pessoas. Eu não sei se o pastor vai falar, é até uma ideia de falar sobre pós-pandemia, que não é só questão biológica, mas é questão do tempo, da sociedade, a evolução em questão disso. Obrigada. Não é nem só a pandemia, né? São as situações que a gente vai vivendo, particularmente ou não na vida, que vão mexendo, vão despertando. De repente, seu lado melancólico, que era mais... Estava um nível lá, de repente, tudo isso, essa situação tem despertado mais o teu lado melancólico, que está fazendo aí um balanço diferente com o teu lado sanguíneo, e você está vivendo essa realidade. Mas não só a pandemia, qualquer situação que gere um drama na vida, um fato que marcou negativamente, pode despertar na gente. Como eu disse, às vezes você pode ver um sanguíneo agindo como colérico, ou um melancólico completamente fora de si. Mas são situações, as situações podem afetar isso mesmo. Tom, quer falar? Fala, Pastor, Tom. eu vou falar sobre o casamento, né? Opa, olha lá. Porque no meu trabalho eu sou um colérico, né? Decisão, estratégia, liderança. Mas chega em casa eu viro melancólico e fleumático, cara. E aí? O que você fala pra mim? Não tem jeito. As forças, como é que diz assim? As forças misteriosas exercem influência em você. Ai, viu? Mas pode ser mesmo, viu? Eu tinha um chefe, né? Acho que ele faleceu. Tivemos naquela época, eu conheci o Evangelho já. Mas alguém falou aí? Ah, não, foi lá. Mas então ele era um chefe lá na ação que eu trabalhava no Porto de Santos, e era um cara, aquele lá, se fosse desenhar, ele era um melancólico puro. Falava, gritava, reclamava, era boca suja, era tudo. Aí teve um dia que teve um ano que nós tivemos lá a confraternização de final de ano. O cara era uma moça perto da mulher dele. O cara, ele era só faltava ele virar uma borboleta ali. A gente fala, mas como é que pode? O cara lá é valentão, briga, tal, impõe, chega ali em casa. Então, acho que lá o lado melancólico dele, acho que prevalece. Mas, às vezes, né, tem ambientes que vai facilitar você expressar mais quem você é do que, às vezes, outros ambientes. Não é que você é um camaleão, né, de acordo com o ambiente, não é bem assim. Não é bem assim, mas, às vezes, as circunstâncias despertam na gente outros lados e tal. Então, realmente pode acontecer da gente... De repente, eu aqui sou um quietinho, chego em casa, pergunto para ele, Nelson é um bicho, ele fala, ele reclama, ele impõe, ele não sei. E, de repente, quem me conhece fora daqui fala, não, pastor Nelson, não, ele é... Então, as coisas são, né? Às vezes eu chego em casa, eu sou um colérico. Você chega em casa... Então, essas coisas aí, esses mistérios aí tem que avaliar, mas pode acontecer. Fala, Cristina, alguém está falando? Opa, fala, Mauri.
Pastor, indo para o lado bíblico, Pedro ele tinha um pouco de sanguíneo ou não? Como? Pedro ele tinha um pouco de sanguíneo? Segundo o autor, a gente vai falar sobre os temperamentos, e ele classifica Pedro como sanguíneo, né? Falante. Né? Ele era um cara que se destacava no meio de todos. Né? Devia ter um pouco de colérico também. Quando foi para usar a espada, só ele usou. Então ali o lado colérico dele aflorou lá e Malco perdeu a orelha. É que ele não acertou o pescoço, ele não queria acertar a orelha de Malco. Espera aí, Pedro ia querer, deixa eu acertar a orelha do Malco. Não, ele estava escuro, estava de noite, né, e tal, ele queria acertar o pescoço de alguém, mas o autor classifica Pedro como um sanguíneo. Quando nós formos falar sobre, na questão bíblica, ele tem alguns personagens, um personagem para cada um desses temperamentos. Nós vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua falando sobre o melancólico e continuamos falando depois, se Deus permitir, sobre o fleumático. Oi, Maria, fala. Fala aqui no microfone, que aí o pessoal todo vai ouvir você. Fala. Pastor, no caso assim dos 4 temperamentos, né? O autor também costuma relacionar os 4 elementos da natureza, né? Que é ar, terra, água e fogo, né? Esse daí é uma outra linha dentro da mesma ideia, mas é uma outra linha de raciocínio. Terra, água, fogo, e ele trabalha. Por exemplo, o colérico está relacionado com o fogo. Então, ele faz uma coisa, né? Existe sim, se você procurar no Google, vai aparecer, inclusive, quando se fala em temperamentos, vai aparecer esse conceito também. Exatamente. Tá? Obrigada.